Olá. Bom, eu vou fazer a dedução do que é chamado de equação da circunferência. É um dos temas de geometria analítica do terceiro ano do ensino médio e é um dos temas também que cai no Enem e também cai na prova da AP, tá? Eu fiz aqui já a circunferência, marquei o ponto C, tá? Dentro do sistema do plano cartesiano, que tem coordenada x, y, que a gente já falou um trilhão de vezes, né? Então, assim, o que é a equação da circunferência? Na equação da reta, a gente fez o cálculo lá usando aquela parte de razões trigonométricas, né? Usamos a tangente para descrever todos os pontos que compõem uma reta. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que nós vamos descrever todos os pontos que compõem essa circunferência, tá? Então eu vou marcar aqui um ponto que eu vou chamar de P, certo? E aí o que acontece? A gente tem que descrever uma equação que descreve todos os pontos que formam essa circunferência. Esse ponto P, como a gente já viu algumas vezes, né, tem coordenada em x, y, não é isso? Umas vezes aqui. Então vamos marcar aqui para a gente poder fazer. Quem quiser fazer o desenho aí pode fazer. Quem não quiser, né, só copiar a formulazinha final. Bom, então vou marcar aqui, ó. Tem uma coordenada em x e tem uma coordenada em y, não é isso? Ó. Certo? Opa! Aí o que acontece aqui, né? Nós vamos ter que descrever todos os pontos que formam aí. Aí vem as definições do círculo, tá? Então o que a gente percebe aqui também? O ponto C. O ponto C, ele também tem coordenada de x, y. Esse C seria a coordenada do centro dessa circunferência, tá? Bom, na apostila ele chamou de x0 e y0, tá? Mas o mais comum que a gente vê nos livros aí é usar as letras A e B, né? Para se referir a essa sequência, A e B. A coordenada do centro, né? Por exemplo, aqui se fosse 2, então para x aí seria 2. Se aqui fosse 4, né? E assim vai, tá? Então aí A e B. O mais comum é isso aí, tá? Então eu tenho os pontos com coordenada de x e y, todos os pontos que vão descrever essa circunferência, e obviamente essa circunferência ela tem que ser construída dentro do centro, né? Porque só para lembrar da definição do círculo, né? Para ser círculo, esse ponto em relação à borda tem que ser tudo igual, que a gente chama de raio, isso daí, né? E já lembrando o conceito do raio, tá? Isso aqui nós chamamos de raio, não é isso? Certo? Fazer aqui por cima aqui, ó, isso aqui seria o raio desta circunferência, tá? Bom, só marquei o centro, coloquei A e B, com um ponto no eixo de x, outro no eixo de y, e o raio. O que nós percebemos aí, não sei se vocês perceberam aí, olhando no vídeo, aqui forma um triângulo, que é um triângulo chamado de triângulo retângulo, não é? Isso aqui forma um triângulo retângulo, tá vendo? Ó, usando o desenho do jeito que a gente fez. E no triângulo retângulo nós podemos aplicar duas relações, né? Razões trigonométricas e teorema de Pitágoras. Quando que eu sei que eu vou aplicar uma, quando que eu sei que eu vou aplicar outra? As duas é para relação para descobrir o lado, né? No caso da anterior, a gente fez usando o ângulo, né? Porque a gente percebeu que quanto maior o valor do A, mais inclinada a reta vai ficando, não é? A gente percebeu isso, quando menor vai abaixando mais, é o ângulo. Aqui não tem nenhum ângulo pelo desenho que a gente fez, né? Então a gente vai usar o segundo conceito aplicado ao triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras, para descrever a fórmula aí, tá? Então a gente tem o R, que no caso lá é chamado de hipotenusa, não é isso? E nós vamos descobrir quais são as medidas dos catetos, mas usando essas relações de letras, tá? Então a base desse triângulo aqui, vamos imaginar, colocar números que aí fica mais fácil. Vamos imaginar que esse x aqui é igual a 5 e esse A é igual a 3. Quanto que seria essa medida dessa base formada por esse triângulo, né?
Seria 5 menos 3, que é igual a 2, tá? Como nós não temos essas medidas, então nós vamos fazer o quê? X menos o A, certo? Então aqui essa base vai ficar x menos o A. O x é a coordenada daquele ponto em relação ao eixo de x, e o A é a coordenada do centro também em relação ao eixo de x. Tudo bem? Aí o que acontece? Agora nós vamos fazer a altura, mesma coisa. Então vamos colocar em números também. Vamos imaginar que aqui fosse 10 e aqui fosse 8, por exemplo. Tá? Então, qual que seria a altura desse triângulo? Seria 2, né? Porque eu faria 10 menos 8, que é igual a 2. Como nós não temos essas medidas, só foi um exemplo para o número ficar mais fácil, nós vamos pegar aquela medida y menos o b. Então ficaria assim, ó, certo? Então, só recapitular, formei o triângulo, o raio, né, que é a medida do centro até a borda, a base eu fiz em relação ao eixo de x e a altura em relação ao eixo de y. Então, só para lembrar, aquele ponto tem uma coordenada em y e o centro tem uma coordenada também em y, que a gente chamou de b aqui, tudo bem? Aí o que acontece? Agora nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado, não é isso? Então eu vou colocar para uma ordem alfabética, tá? R ao quadrado é igual a esse daqui, né? X, vou colocar entre parênteses, tá? X menos A ao quadrado mais y menos b também ao quadrado, teorema de Pitágoras, certo? Bom, tá criado ali, a gente só vai organizar, tá? Eu vou fazer o que? Conforme aparece nos livros, essa parte vem primeiro, depois essa. Mas se isso é igual a isso, né? Eu trocando a ordem não muda nada. Então a gente vai colocar o que aqui, ó? X menos A elevado a 2 mais y menos b também elevado a 2 igual a r elevado a 2. Então, esta daqui que é chamada da equação da circunferência. Cai no Enem? Não, despenca, né? Desde 2010 sempre cai as questões. E tem alguns temas, igual nós vamos fazer algumas questões, eu coloquei 3 só, tá? Uma da AP, para ver como é que cai na AP, e algumas como é que cai no Enem. E geralmente esses temas de algumas questões, os temas de geometria analítica costuma cair junto. Cai, por exemplo, distância de ponto, equação da circunferência, equação da reta. Às vezes cai junto. A gente vai fazer uma questão que cai os dois. Tudo bem? Então é isso, tá? Eu vou colocar um exercício da AP. Não estou lembrado o ano. Acho que é do ano passado, 2019, se eu não tiver muita memória. Aí, para a gente ver como é que usa essa equação, tá bom? Postar aí.